Olá, estudantes do 8º ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a saúde do sistema cardiovascular. Nós já aprendemos um pouco sobre o sistema cardiovascular. Quais órgãos, quais estruturas fazem parte desse sistema que é tão importante para o nosso corpo. Nós conhecemos o coração, a função do coração, as partes desse coração. E aí, depois que o sangue é impulsionado, é levado, ele percorre um caminho. E isso através dos vasos sanguíneos, veias, artérias e até os capilares. Ele vai percorrer o corpo, numa grande ou numa pequena circulação. Pode carregar oxigênio, pode carregar o quê? Gás carbônico. Quando ele contrai, quando ele relaxa, faz sístole e diástole, ele leva esse sangue para o corpo todo. Você percebeu que nós relembramos aqui algumas coisas sobre esse sistema que é muito importante? Agora a gente vai falar da saúde do sistema cardiovascular. Se nós temos o coração, as veias, as artérias, os capilares e o sangue, nós temos que cuidar dessas estruturas que são tão importantes e têm um papel fundamental na nossa vida. Se a gente não cuidar, problemas nós vamos ter. E nós vamos falar disso a partir de agora. Então nós temos objetivos para esta aula. O primeiro objetivo é conhecer alguns distúrbios do sistema cardiovascular. Então, quando esse sistema está funcionando bem, ele desempenha o seu papel. Mas pode ter algumas situações, razões ou eventos que façam com que esse sistema tenha algum distúrbio, algum problema e vai afetar a nossa saúde. Além disso, identificar hábitos, atitudes, ações que fortaleçam esse sistema. Então a gente não vai se prender em hábitos que vão causar prejuízo. E pelo contrário, nós vamos ver ações, hábitos que vão fortalecer e que o sistema cardiovascular funcione direitinho e desempenhe o seu papel. E aqui nós começamos com uma imagem. O que será que aconteceu nessa situação? O que foi derramado? Enquanto eu faço a leitura, você observa bem a imagem. Além de praticar atividades físicas, é importante ter uma alimentação saudável. Então aqui, nesse parágrafo, é uma afirmação. Para nós termos saúde, estarmos bem conosco mesmo, um bem-estar físico e mental, nós devemos praticar atividades físicas e ter uma alimentação saudável. Quais alimentos podem interferir no funcionamento do coração? Vou dar uma dica para vocês. Olhe bem a imagem. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Voltamos! E aí? Identificou qual é o alimento ou qual substância está naquela imagem? Olha bem de perto. Isso mesmo. Se você olhar bem na tampinha, tem um S. Isso mesmo, é um saleiro. E foi derramado o quê? O sal. Então, quais alimentos podem interferir no funcionamento do coração? Claro, não é o sal em si, porque nós não comemos sal. Nós colocamos o sal nos alimentos. Então, o sal realmente ele influencia no funcionamento do coração. Então, devemos evitar o quê? Alimentos muito salgados. Alimentos com uma grande quantidade de sal. Mas será que só o sal vai influenciar no funcionamento do coração?
Provavelmente não. Alimentos muito gordurosos, com uma grande presença de lipídios, também pode influenciar no funcionamento desse órgão tão importante. Por isso, uma alimentação saudável, ricas em frutas, verduras e vegetais, além de uma quantidade moderada, uma pequena quantidade de alimentos ricos em sal ou ricos em gordura, não vai prejudicar o seu coração. Claro, não é só a alimentação, outras ações são fundamentais. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse coração. Olhem o coração fazendo o seu papel. Lembra? Sístole, diástole. Sístole, diástole. Contrair, relaxar. Então o coração está ali fazendo papel. Quando ele contrai, ele empurra o sangue, ele sai do coração. Quando ele relaxa, o sangue entra e é o papel que ele está fazendo de bombeamento do sangue. Então a gente está vendo aqui um ritmo do coração. Então o coração humano é uma das máquinas mais potentes que podemos encontrar. Atua, então novamente a gente vai falar da função do coração, que é bombeando o sangue para todo o organismo para levar o quê? O oxigênio e os nutrientes necessários para as nossas células. E se esse órgão falhar? E se ele tiver algum problema? Ele não vai levar o oxigênio e não vai levar os nutrientes para as células. E problemas vão acontecer. E nós temos a primeira atividade. Vamos ver essa situação? Preste bem atenção enquanto eu faço a leitura. Luísa tem 25 anos. O pai dela, 53. E o avô, 81. Então nós temos uma família. Uma moça, o seu pai e o seu avô. Todos com as suas respectivas idades. Continuando. Todos têm uma alimentação saudável, todos praticam atividades físicas e evitam situações de estresse. Então, a princípio, todos têm atitudes positivas, boas atitudes com relação ao seu corpo, incluindo o sistema cardiovascular. Se alimentam bem, não têm excesso de sal, não têm excesso de gorduras, realizam atividades físicas de acordo com a sua idade e, além disso, não passam por situações de estresse, não se estressam, não ficam nervosos, eles conseguem controlar as suas emoções. Quais dos três apresenta a maior probabilidade, maior chance de desenvolver uma doença do coração? E por quê? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno.
Voltamos. E aí você ficou pensando, Fabiano, eu não consigo responder essa atividade. Porque eu li o enunciado, tem a Luísa, tem o pai dela e tem o avô. Todos têm atividades, ações, práticas saudáveis, comem bem, fazem atividade física. E você pergunta qual deles tem uma chance maior de ter um problema no coração? É nenhum deles, porque todos têm uma vida tranquila, boa. Deixando de lado esses fatores, a alimentação saudável, a prática de atividades físicas e evitar o estresse, existem outras condições que podem acarretar em problemas ao nosso coração. E muitas delas estão associadas à idade. Por isso eu falei para prestar atenção no nome da pessoa e na idade. Luísa tem 25 anos, o pai 53 e o avô 81. Claro que a Luísa pode ser acometida por algum problema no seu coração. Mas observando as idades, quem tem uma chance maior que isso aconteça? Bom, conforme as pessoas vão envelhecendo, pode haver um aumento da pressão arterial. Isso acontece devido a falhas no funcionamento de alguns órgãos ou pelo enrijecimento das artérias. Então, pode ser que mesmo tendo várias ações, hábitos saudáveis, o avô, com 81 anos, tem uma chance maior de ter um problema, uma doença no coração. Pois, conforme nós vamos envelhecendo, alguns órgãos e umas estruturas vão perdendo as suas propriedades e as suas características. Então vamos falar um pouquinho sobre essa hipertensão, também conhecida como pressão alta, que foi dita ali na atividade. Então o que é isso? É uma situação que pode ser acometida pelas pessoas. A hipertensão é uma condição em que a pressão arterial se mantém frequentemente acima de 140/90. Ou seja, quando a pressão está acima do normal, que é o 120/80, o famoso 12/8. Então, quando essa pressão está acima de 14/9, devemos nos preocupar. Muitas pessoas têm em casa aquele aparelhinho que vai indicar a pressão arterial. Ou quando você vai no médico, ele faz essa aferição. Ele vai visualizar a pressão da pessoa. Não apresenta uma cura à hipertensão. Porém, o uso de medicamentos faz com que essa pressão ela retorne a valores normais e fique controlada. Além do uso então dos medicamentos, o tratamento inclui na melhoria dos hábitos de vida da pessoa acometida. Então, com a adoção do quê? Uma alimentação mais saudável, a redução do consumo de sal, como nós vimos anteriormente, prática de exercícios físicos e olha um outro fator, o abandono do consumo do cigarro e do álcool. Então, aqui nós observamos algumas situações. Quando a pessoa tem a alimentação saudável, a prática de atividades físicas e a eliminação de gordura, de sal, do álcool e do cigarro, essa pessoa tem a tendência, a probabilidade de não possuir, não ter o quê? A pressão alta, a hipertensão. Como que isso acontece? Dentre os sintomas que podem surgir numa pessoa com hipertensão, destacam-se o quê? A dor de cabeça, tontura, cansaço, zumbidos no ouvido, sangramentos pelo nariz, falta de ar, visão borrada e agitação. Claro, aqui são vários sintomas que são apresentados por muitas pessoas. Não significa que a pessoa acometida pela pressão alta vai apresentar todos esses sintomas. É um conjunto. Ela pode apresentar alguns. Vamos dar uma olhada na imagem para entender um pouquinho sobre essa pressão alta, sobre a hipertensão? Então, na esquerda, nós temos um vaso sanguíneo saudável. Então, nós temos um vaso que vai conduzir, que vai levar, olha lá, o sangue, as células sanguíneas que estão representadas lá na parte de cima. O que acontece? O vaso sanguíneo do hipertenso, o diâmetro fica menor. As paredes ficam mais grossas, mais rígidas. Percebam como o espaço aonde o sangue vai percorrer diminuiu. Vamos dizer que o caminho ficou mais apertado. Por isso esse sangue ele tem que circular com uma velocidade um pouco maior.
fazendo com que tenha um aumento da pressão arterial da pessoa. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Para evitar problemas de pressão alta, que alimentos devem ser ingeridos com moderação? Nós já falamos sobre isso. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Retornamos. Então aqui a gente está falando da hipertensão. Vamos dar uma olhada no enunciado novamente, ó. Para evitar problemas de pressão alta ou hipertensão, que tipo de alimento não deve ser ingerido ou com moderação, com cuidado em pequenas quantidades? Alimentos ricos em sódio, o sal de cozinha. Então aqui nós estamos falando especificamente da hipertensão. Então é o sal, não estamos falando da gordura. Quando nós falamos de problemas, vamos dizer assim, de um modo geral para o coração, alimentos ricos em gordura também afetam. No caso da hipertensão, somente entra alimentação muito salgada, rica em sódio. Uma outra situação, um outro problema que pode acometer as pessoas: o infarto do miocárdio ou ataque cardíaco. É a morte das células do músculo do coração por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. Provavelmente você já deve ter ouvido falar no ataque cardíaco. E aqui a gente tem uma representação, porque nem sempre, mas uma característica é a dor no peito e a pessoa segura. Então aqui está representando uma característica de um sintoma, embora ele não é presente em todas as pessoas. A sua principal causa é a aterosclerose. O que é isso, aterosclerose?
Se caracteriza por uma formação de placas de gordura e outros elementos nas artérias. Então, o que acontece? Aqui a gente começa a ter uma obstrução desses caminhos, desses vasos sanguíneos. Então, aqui eu tenho o coração e tenho uma representação de uma artéria. Aqui a gente percebe ela em comprimento e aqui nós observamos ela em diâmetro. O que está em amarelo é essa placa, que nós chamamos de placa de gordura ou aterosclerose. Se essa placa vai fechando o caminho, vai ter pouco espaço para o sangue circular. E vai chegar num determinado momento que essa gordura, essa placa fecha por completo e impede que o sangue passe. Se o sangue não chega até o destino, não vai levar os gases, não vai levar o oxigênio, não vai levar os nutrientes e essas células que são destino vão morrer por falta de nutrientes e por falta dos gases. Então, quando ocorre o infarto, o que se observa é o rompimento da placa aterosclerótica e, com isso, a formação de um coágulo. Esse coágulo interrompe a circulação normal de sangue na determinada região onde aconteceu, desencadeando o quê? A morte das células. Então, novamente aqui nessa imagem, eu trago para vocês uma artéria e nós temos o quê? Essa placa de gordura que vai fechando até um momento que pode ter esse rompimento dessa placa, aí nós vamos ter um coágulo e vai ter um impedimento, o sangue não vai chegar até o destino e leva à mortalidade das células. Apesar do sintoma mais conhecido do infarto ser a dor na região peitoral, por isso novamente eu coloquei essa imagem de uma pessoa segurando o peito, esse não é o único sintoma e nem sempre ele pode acontecer com a pessoa. Outros sintomas que podem acontecer: suor frio, falta de ar, a pessoa pode ter tontura, ela pode ficar pálida, alteração na frequência cardíaca e pode ter o quê? O mal súbito. E o que vimos na nossa aula? Nós relembramos algumas coisas do coração e falamos de duas situações. Então, a gente entendeu o conceito de hipertensão ou pressão alta, que são sinônimos. Conhecemos os sintomas da hipertensão, que está associado a um grande aumento, uma ingestão de alimentos com sal e a não prática de atividades físicas, tendo uma vida, vamos dizer assim, desregrada. O conceito de infarto do miocárdio ou ataque cardíaco e também os seus sintomas. Quando uma pessoa tem um acúmulo de uma placa de gordura dentro da sua artéria que vai impedir esse fluxo sanguíneo. Então, são situações muito importantes, são problemas que acometem algumas pessoas, principalmente as pessoas adultas de mais idade, porque tem todo um período de vida onde não praticou atividades físicas, o consumo de álcool, de cigarro, de alimentos ricos em sal, em gordura, muito estresse na vida pessoal, na vida profissional. Não que as pessoas mais jovens não possam desenvolver, até pode, não é muito comum porque não é algo que acontece da noite por dia. É um acúmulo de situações, embora também tenha a questão genética, a predisposição que a pessoa pode apresentar. Nessa aula, então nós falamos da saúde do sistema cardiovascular. Espero que vocês tenham gostado e até breve.